Flamengo traça o perfil do substituto de Gabigol, né, já definindo aí a necessidade da contratação de um atacante, né? Vai precisar mesmo, ainda mais com o Pedro passando esse período de recuperação. A gente vai trazer aqui também, né, notícias sobre a possível venda de Fabrício Bruno, apuração dos companheiros lá do Coluna do Fla, que o Flamengo deve, né, negociar Fabrício Bruno. O Flamengo vai estar aberto a avaliar negociações. A gente vai trazer tudo isso aqui para vocês. O Flamengo aí, né, que está sempre, né, na crista da onda, é o maior clube do Brasil. Não tem discussão, vocês vão entender quem apontou o Flamengo como o maior clube do Brasil. A gente também trazendo aqui o Renato Gaúcho se retratando após o que a gente trouxe ontem, que ele tinha atacado alguns jornalistas, ameaçado, vou colocar entre aspas aí, né, porque estavam soltando fake news, e ele, né, acabou desabafando. E eu falei que, cara, o Renato é brabo, né, e realmente para mim, ele, nessa situação, ele vem sendo muito perseguido e ele tá com a razão. Essas e outras notícias você acompanha aqui agora. Ele vai falar de Luiz Araújo, né, arbitragem Flamengo e Inter, tudo isso você acompanha aqui agora no canal Paparazzo Rubro-Negro. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao nosso canal. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo. Você que está em outras plataformas, é só seguir, né? Esse vídeo a gente coloca em várias plataformas. Então, eu convido você também a estar conhecendo aí os nossos patrocinadores, a Bet da Nação, a Bet 100% rubro-negra. No Insta a gente traz todas as dicas, né? Inclusive para o final de semana a gente separa aquelas dicas super legais. Então aproveite, já segue lá também, tá na bio, tá nos nossos stories, sempre no destaque para você estar seguindo, dando essa moral, e até porque você pode ganhar muitos prêmios. Mas sabe onde é que você pode ganhar muitos prêmios também? Da Super Cap, inclusive, ó, boné oficial do Mengão. Olha aí, olha que top. Pô, eu não consigo botar e ficar sem ele. Pô, aí. Eu não consigo. Eu coloco, eu quero ficar com ele. Ó, esse aqui também, ó, do Paparazzo Rubro-Negro. Esse cara, ó que top. Ó, ele encaixa, rapaz. Ó que legal. Ó, lá ele, né? Então, esses bonés da Super Cap, oficiais do Paparazzo, do Flamengo, você pode ganhar, sabe como? Se cadastrando no nosso site paparazorubronegro.com.br agora, tá? Agradecer aí também a Sunset Controle de Pragas, né, que está com a gente aí já há um bom tempo. É o controle de pragas oficial do Maracanã, pode ser da sua casa, da sua empresa, né? Já pede o desconto do Paparazzo Rubro-Negro, tem 10% para insetos e ratos, 15% para cupins. Também convido você a estar conhecendo a Mais Cabelo, que tem aí em todo o Brasil, e tem aí também, tá o link aí no comentário fixado no YouTube. Nas outras redes a gente está sempre postando aqui também, então tem a Mais Cabelo, uma perto de você, sempre você pode fazer avaliação grátis, também utilizar o voucher aí, né, para conhecendo aí a Mais Cabelo. Então agradeço demais aí o carinho de vocês, a audiência, e lembro que temos aí ainda os outros parceiros, como Visto Rápido EUA, a Milesis, né? A gente está aí com a clínica de futebol do Atirson também, tudo aí para vocês reservarem, para seu filho e sua filha estarem jogando aí aprendendo a jogar futebol com o ídolo do Felipe Luiz. Então vamos lá, a gente já fez uma apresentação do que a gente vai falar aqui. Eu vou começar trazendo que a arbitragem foi definida para o jogo de domingo, tá? O Flamengo enfrenta o Internacional neste domingo, dia 1º, no Maracanã, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para esse duelo, eles definiram a equipe completa de arbitragem com Rodrigo José Pereira de Lima, é o árbitro principal da partida, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Francisco Chaves Bezerra Júnior, tá? O VAR será comandado por Marco Aurélio Fazecas Ferreira. Então, tá definida a equipe inteira aí. Não me recordo muito desses árbitros, é um bom sinal, né? Se me recordasse, era um mau sinal, né?
A gente tem aí o Luiz Araújo ainda como dúvida, tá? O Flamengo ainda não conseguiu recuperar 100% o Luiz Araújo. Para esse jogo aí contra o Internacional, ele segue sendo dúvida, né? Não treinou no campo aí com os demais jogadores, permaneceu na academia do Ninho do Urubu, visando aí evoluir fisicamente para os últimos 3 jogos do Flamengo em 2024. O Tanuri, o pessoal do departamento médico já falavam da possibilidade do Luiz Araújo não atuar em 2024, até para se preparar melhor para 2025, para não desgastar, não acelerar o processo, tá? Então, essa possibilidade existe, tá? Embora tenha realizado atividades no campo sem os companheiros, o jogador continua como dúvida para o duelo com o Internacional no próximo domingo, tá? 36ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Tá acabando, né, gente? Infelizmente o Flamengo não tem mais chance de ser campeão. Uma pena. A gente trouxe ontem para vocês que o Flamengo, segundo o Datafolha, segue sendo aí, não é surpresa, para surpresa de 0 pessoas, né? O Flamengo com 19% da torcida do Brasil. O Flamengo é o primeiro do ranking de clubes com maiores torcidas. Aí o Corinthians vem em segundo com 14, né? 5 pontos percentuais atrás. Palmeiras, pra vocês terem noção, a torcida do Palmeiras tem 7%. O Flamengo tem quase um Palmeiras de diferença pro Corinthians. Rapaz, eu tô falando meio estranho, gente, que eu mordi minha língua ontem. Pô, comendo um queijo, cara, eu mordi a língua, foi uma coisa, cara, foi uma loucura. É horrível, né? Quem já ficou com afta assim de morder a língua? É horrível, é horrível. Nossa, a gente fala até mal, né? Então vamos lá, continuar aqui a questão que eu falei que o Flamengo também é o maior clube do Brasil. Não, maior não é só de torcida grande, não, maior mesmo, tá? A gente teve aí essa definição, tá? O ChatGPT, tá? A gente teve aí, segundo o ChatGPT, os clubes mais grandes por país, né? Mais grandes, né? Mas os maiores clubes por país, né? É porque ele publica assim, clube mais grande por país, né? Porque tá em espanhol. Então o Flamengo no Brasil, o Peñarol no Uruguai, o Boca Juniors na Argentina e assim vai, né? Tem o Los Angeles Galaxy nos Estados Unidos, o América do México no México, tá? Então o Flamengo foi colocado como o maior do Brasil, né? Parabéns aí para o Flamengo, cara, sensacional. A gente vai trazer aqui agora olha só, a notícia do GE, da Letícia Marques, da situação do Gabigol, tá? O Flamengo traçou aí um perfil para o substituto do Gabigol e projeta reforços pontuais em 2025. O clube vai apostar na manutenção do elenco para a próxima temporada e repor eventuais saídas, tá? O Fabrício Bruno que a gente vai falar é uma delas. Então, olha só, para 2025 eles apostam na manutenção do elenco, considerando aí também que é um dos mais fortes do futebol brasileiro, e ainda tem os reforços de Pedro, Cebolinha e Vinha, após eles se recuperarem de graves lesões aí, que deve ser no início do ano, lá para maio, abril, maio, né? Ainda vai perder eles por um tempo, né? A saída certa que a gente tem, o Gabigol, né? Ele não aceitou a proposta de renovação por um ano, quis proposta maior e mais tempo. Para o lugar dele, a diretoria já traçou um perfil, um jogador que atue como referência, mas que seja versátil e com características diferentes de Pedro, tá? Então o Flamengo quer jogador com característica diferente do Pedro. Muita gente falou, mas o Flamengo tá de olho no Cúcio e não sei quem é diferente do Pedro. Tem que ter um jogador igual. Não, o Flamengo busca justamente diferente, tá? A ideia é que ele dispute a posição de titular, mas também possa atuar junto com o camisa 9 quando ele voltar, por volta de maio, tá? Então o Globo Esporte confirma aí o retorno do Pedro para maio, possivelmente, tá? Vários atacantes já estão sendo oferecidos por empresários, mas o Flamengo ainda mapeia opções no mercado
e não abriu negociações com ninguém. Então, por mais que já tenha aqui informação de Cúcio, agora não vou lembrar todo mundo, a gente já trouxe aqui, o Flamengo não está negociando com ninguém. A tendência é que a diretoria só faça esse movimento após o fim da temporada por causa das eleições do clube, tá? Que acontecem dia 9 de dezembro, um dia depois do final do Brasileiro. E eles aí então terão o novo presidente definido, né, pelos próximos 3 anos, BAP, Maurício Gomes de Matos ou Dunche, né, que concorrem ao pleito, tá? Então há possibilidade de outras saídas, como por exemplo o Davi Luiz, né, que vai ficar sem contrato no final do ano, e possíveis vendas de jogadores valorizados no mercado, como a gente trouxe ontem o Wesley, né, que deve chegar uma proposta aí entre 25 e 30 milhões de euros, com parte em variáveis, e o Flamengo ficando com 20% de negociação futura. Se for na Inglaterra, não pode manter porcentagem, é aquele mais-valia em venda futura. Então, o Wesley pode sair e vai ser uma grana boa, papo de 190 milhões de reais. Fabrício Bruno, também uma grana boa, papo de cento e poucos milhões de reais também, né? 15 milhões de euros, 14 milhões de euros. A gente está falando aí eu faço a conta aqui rápido, tá? Euro a 6,30, né? Calculadora. Ó, euro a 6,30, gente. Vamos lá. 6,3 vezes, botar 14, tá? 88 milhões de euros, né? Se for 15 vezes 6,3. Quase 100, 95 milhões de reais, tá? 95 milhões de reais. Esse pode ser o valor aí, né, da venda do Fabrício Bruno, tá? Então o Fabrício Bruno pode ser vendido aí por uns 90 e poucos milhões de reais, de 85 a 95 milhões de reais, e o Wesley pode ser vendido por 190. O Lohan pode ser vendido por 190. A gente está falando, só aí a gente já está falando de quase $500 milhão, né? E ainda tem outras possibilidades, tá? A ideia do Flamengo é não negociar seus principais jogadores para manter o grupo em 2025, mas as propostas são consideradas irrecusáveis, serão analisadas. O que é isso? Manter o Gerson, vai tentar manter o Wesley, mas chegando uma proposta aí irrecusável, o Flamengo vai negociar tentando não vender o Gerson, tá? O Flamengo ainda tem mais 3 jogos, então tem o Inter e Vitória no Maracanã, o Criciúma no Heriberto Rios, já sem chances no Brasileiro, né? O 5º colocado, 63 pontos, já está garantido na fase de grupo da Libertadores pela conquista da Copa do Brasil, e os jogadores aí estão praticamente de férias aí, lutando aí por... E os torcedores querem, né, que fique de férias. A torcida do Flamengo faz uma campanha danada aí para entregar para o Criciúma, né? Eu já falei que tem premiação maior aí, a premiação vai mudando de acordo com o que você vai melhorando na tabela, a premiação vai melhorando. Mas o pessoal quer ver o Fluminense rebaixado, aí vai fazer o quê? Olha, então a notícia que o Coluna do Fla publicou, que vai até na linha do que foi publicado pela Letícia Marques no GE, é sobre a questão do Fabrício Bruno, tá? A gente teve aqui o Flamengo chegando à reta final, blá, 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 futuro do Fabrício Bruno. Olha só, o rubro-negro mudou de postura em relação ao futuro de Fabrício Bruno no mercado. Agora está mais flexível para abrir negociações pelo zagueiro. Conforme a apuração do Coluna, o Flamengo aceita ouvir propostas futuras por Fabrício Bruno. Na verdade, o Flamengo vai, né, ouvir e pode abrir negociação se for o que ele considere algo irrecusável. Dessa forma, o Flamengo se flexibiliza, já que o zagueiro tem 28 anos, né, estava na lista de inegociáveis enquanto o Tite era treinador, mas o Flamengo pode aceitar negociar o jogador, né, já que recentemente teve proposta, né, de 14 milhões, que era 85 milhões de reais, 14 de euros, e o Flamengo acabou não vendendo, né, para o West Ham, né, foram 14 ou 15, né, eu acho que chegaram a 15, se não me engano,
e aí o Flamengo acabou não vendendo, tá? Os valores aí que não agradaram o Fabrício, na verdade. Não foi nem o Flamengo que não vendeu, foi o Fabrício que não aceitou o salário oferecido pelo West Ham, né? O salário não era o que ele queria para jogar na Europa, ele preferiu seguir no Rio de Janeiro. Então a proposta do Rennes da França, que voltou aí a se interessar graças ao Sampaoli, né? Eles ofereceram 14 milhões de euros, tá, para contratar o zagueiro. O Flamengo já não entendia que a proposta era irrecusável e, consequentemente, manteve o atleta no Rio. Tá? Então a saída e a chegada de Felipe Luiz, saída de Tite e a chegada de Felipe Luiz ao Flamengo, mudou o status de Fabrício Bruno no elenco. Antes titular, o zagueiro perdeu a vaga para Léo Ortiz no time principal e aí o Flamengo não fecha as portas para uma futura venda. Cabe lembrar que o contrato dele com o Flamengo é válido até 31 de dezembro de 2028, foi a gente até que trouxe. A gente estava lá nos Estados Unidos na FC Series do ano passado, né, que vai ter esse ano novamente, quando a gente trouxe a situação da renovação do Fabrício Bruno, tá? Então, a gente tem aqui também uma outra notícia para passar para vocês, que o Plata apontou o diferencial de Felipe Luiz e se encantou com a torcida do Flamengo. Ele, Felipe, foi jogador há muito pouco tempo, então ele é muito de grupo, muito de grupo, fala com todos, né? Tem que estar preparado, mas ainda mais ali no Maracanã, muita pressão. Fiquei impressionado com a torcida, muito impressionado, ajudam muito, eles sabem que são o jogador número 12. Então o Plata elogiando o Felipe Luiz e elogiando a Magnética. A gente teve ontem, que eu falei com vocês, o Renato Gaúcho, né? Detonando parte da imprensa que soltou notícias mentirosas, segundo ele, lá na coletiva do Grêmio. E muitos torcedores do Flamengo se manifestaram que o Renato era brabo, que o Renato tinha uma personalidade assim, mesmo em alguns momentos, né, batendo de frente com o Jorge Jesus, era um cara que tinha uma mentalidade, uma personalidade muito forte, né? E ele acabou falando aquelas coisas todas lá. Ele soltou uma nota oficial, né, junto da assessoria de imprensa dele. Eu vou mandar um abraço aí pro Diogo Aida, né, meu amigo Diogo, que está fora do Brasil, mas trabalha com o Renato Gaúcho, onde ele explica que estava falando, não estava ameaçando ninguém, estava falando como fica a família de jogadores, de técnicos, que também, né, ou se acham que eles não têm família, que escuta, que vê as coisas e tal. E ele fala, foi isso que eu quis dizer, né? Não ameacei ninguém, sou contra qualquer tipo de violência, mas é preciso trabalhar com respeito, tá? Então o Renato Gaúcho, até vi gente falando que ele se retratou, tem que se retratar nada, ele não tem que se retratar nada, ele não se retratou, ele explicou, ele desenhou, né? Desenhou para entenderem o que ele estava falando, ele desenhou, ele não se retratou, ele desenhou, soltou uma nota para os que não queriam entenderem, né? E para quem fala que o Renato entregou para o Grêmio em 2021, que eu sempre falei, eu trouxe a notícia, eu estava lá no Uruguai ainda antes da final da Libertadores, eu falei, olha, não foi aquilo que ele falou. Ele falou tirar o Vitinho antes que ele se machuque, antes que a gente perca outro. Ele estava preocupado de não perder jogador, machucado. E para quem fala que o Flamengo entregava para o Grêmio com o Renato, eu vou só mostrar isso aqui, ó. Com 1 a menos, Flamengo goleia o Grêmio por 4-0 na volta de Renato Arena. As pessoas esquecem que o Renato Gaúcho com o Flamengo meteu 4-0 no Grêmio, tá? 4-0. Quartas de final da Copa do Brasil. Ele meteu 4-0 lá. Depois, óbvio, teve a eliminação para o Atlético Paranaense, uma noite que tudo deu errado. E teve a final da Libertadores, que jogando bem o Flamengo perdeu. Mas o Flamengo do Renato teve partidas extraordinárias, inclusive contra o Grêmio. E isso precisa ser dito. As pessoas precisam ser justas, tá certo?
É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!